Boa tarde, né? Já é boa tarde, secretário, boa tarde aí à comunidade da Capela do Socorro que está nos assistindo. O senhor já teve aí o prazer de conhecer as dificuldades do nosso território em relação a funcionários, em relação a recursos humanos, e é importante dizer aqui que nós também estamos numa área de mananciais, né? Uma área bastante distante, uma área bastante peculiar e que nos traz aí uma preocupação enorme, principalmente quando a gente pensa nos espaços, né? O senhor reiterou várias vezes que tem preocupação aí com esses protocolos, principalmente da saúde, né? E a gente, os educadores e toda a comunidade, temos a preocupação maior ainda com a vida. Então, a gente precisa correr o risco de não violar esse direito à vida e cometer os mesmos erros, inclusive, do nosso governo federal. Aqui eu tenho quase 60 anos de idade, a minha colega que vai falar depois de mim, ela é diretora de uma EMF que eu estudei quando eu tinha 8 anos. Então, imagine, essa EMF já completou o jubileu de ouro. E o espaço lindo, maravilhoso, foi tomado com puxadinhos, foi tomado com locais que não tem nem como fazer qualquer tipo de instalação. E como essa EMF, nós temos outras várias na mesma situação. Nós ainda temos aqui na capela EMF que funciona a 4 turnos. Você imagine, 1.700 alunos transitando por dia. Nós temos uma outra característica ainda aqui na capela, que são os 6 que vieram do SAS. São terrenos lindos, bonitos, porém com espaço, a construção minúscula, com espaços pequenos, tanto de sala de aula, tanto de áreas administrativas, refeitório, cozinha, com pouco acesso aí para esses protocolos de saúde, né? Então, isso também é uma preocupação. Nós temos as nossas EMEIs, que começaram a ser construídas em 85, ambas com 2 pavimentos, e aí a parte de baixo tem refeitório, a parte de baixo tem banheiro, lá em cima não, que é uma preocupação. Quando o senhor diz dessa volta, né, desses 35%, eu fico tentando imaginar a criança do MG2 numa sala de B1 ou B2, tendo em vista que esses espaços, tanto os 6, principalmente os 6 da rede parceira, que é uma preocupação, né? Porque a gente sabe que, como eu disse anteriormente, nós estamos numa área de mananciais e a gente sofre muito com essa falta da rede direta, com espaço e com uma construção que, de fato, atenda às necessidades do cuidar e do educar. Nós temos 6 que estão em sobrelojas, nós temos prédios locados que têm acesso a um portão, tanto de entrada e de saída. Eu mesmo fui diretora de uma EMEI, lá no Vargem Grande, que é uma área ali próximo ao CECI, e a gente tinha um único portão de entrada e saída. E eu fico imaginando ali 800 crianças passando por este único espaço. E como esse, a gente tem vários, não é só isso, não. E isso é uma escassez, né? Pensando aí nessas construções aí a longo prazo, principalmente da nossa rede direta, causa aí uma certa preocupação. Com essa questão aí ainda de um local onde nós estamos, principalmente aqui a região de Grajaú, as escolas ao longo dos anos, elas foram fechando seus locais, as janelas estão chumbadas, ventilação praticamente mecânica. E ainda no design das construções novas de EMEI, a gente observa que as janelas estão bem altas, né? E aí vem uma pandemia que começa a nos mostrar que alguns protocolos precisam ser revistos. Quando a gente pensa na janela de construção aí da educação infantil, que tem que manter uma certa altura, aí, de repente, diz que não, que a janela precisa estar no alcance aí mais próximo de ventilação. Então, isso também preocupa. Nós temos aí no protocolo a questão da marcação de entrada e saída, e aí a gente percebe de novo esse fluxo comprometido. Então, pensar numa estrutura mínima provida de recursos financeiros e humanos é essencialmente necessário. Então, a gente imagina que estrutura e recursos estão juntos. E não é de hoje, de agora e de sempre, a supervisão ali fazendo o seu papel, ela aponta constantemente, assim, a questão da ventilação, a questão da iluminação, a questão do espaço, a questão das necessidades de um local que atenda os padrões. Então, isso não é uma tarefa fácil, mas isso acontece sempre, né?
E aí, diante disso, vem a preocupação, né? Que garantias de segurança terão familiares, principalmente os familiares, estudantes e os profissionais nesse retorno, pensando no cenário que estamos vivendo? O senhor disse que os sindicatos têm uma posição, um posicionamento diferente, e falou, inclusive, em posicionamento político. Eu acredito, enquanto a Carol disse que eu sou professora, eu não represento só como professora, mas também eu sou do CRES Central, sou do CRES Regional, estou no Comitê de Crise, estou no Fórum Municipal de Educação, então não é só uma preocupação política, é uma preocupação essencialmente com a vida, e é isso que nos assusta e é isso que nos preocupa. E pensando nesse quadro grave de saúde, a gente fica pensando, né, e ainda mais considerando que estamos no Grajaú, como fica, né? Quem é que vai acompanhar? Quem é que vai fazer esse acompanhamento desses locais para atender esses protocolos? E se eles não forem atendidos? Quem é que vai observar isso? Somente a supervisão escolar? Somente os gestores? De que forma a secretaria vai articular? Só um pouquinho, Carol. De que forma a secretaria vai articular para que a gente possa ter tranquilidade neste retorno, se ele de fato acontecer em 8/9, para que a gente possa se sentir seguro. E mesmo aí a Carol me pressionando, né, por conta do tempo, pensar um pouquinho, né, nessa proposta que, inclusive, o CRES Central defende, né, desse retorno, quando pensar nesse 8/9, por que a gente também não poderia pensar nessa extensão e pensar em olhar para esses espaços, como é que são esses espaços? O senhor falou na live de São Miguel em responsabilidade coletiva. Então, que canais de participação podemos inserir, além dos educadores, que envolvam os familiares? Na audiência, a Kézia convidou o senhor para uma audiência com mais tempo, que a gente pudesse dialogar mais. Então, a gente precisa criar um mecanismo de envolver os familiares aqui nesse processo. E assim, só para encerrar, né? Eu queria dizer que a gente está na região do Grajaú, que nós tivemos educadores que sofreram com a Covid. Queria aqui lembrar da professora Eliane, da IMF Pegoraro, da IMF Jardim Eliana, que faleceu com Covid. Lembrar do nosso ATE, do Milton, que também faleceu de Covid. Lembrar dessas pessoas que estão aí sofrendo até hoje, principalmente os educadores e familiares, dizer que a dor deles também é nossa. Nós, supervisores, nós, pais, nós, familiares, não queríamos viver o que estamos vivendo, não queríamos passar o que estamos passando. Mas, assim, acima de tudo, como a toda a rede que conhece o nosso território, nós temos servidores públicos, e eu não digo servidor concursado, mas o servidor, de maneira geral, aquele que serve o público, comprometido e engajado com o direito dos educandos. E a gente entende que as aprendizagens poderão ser recuperadas, mas a vida é mais difícil. Então, frente a toda essa dificuldade aí que vivemos no território do Grajaú, vamos refletir, vamos dialogar, principalmente com os pais. E os pais que não querem levar os filhos, como ficarão, assim como a Kézia questionou? Vamos fazer essa pesquisa, aí a SME tem condições de criar esse canal, esse vínculo. Então, vamos perguntar para essa comunidade o que ela quer, o que ela acha, o que ela precisa. É importante a opinião deles também. E, no demais, aí, desculpa o tempo, desculpa prolongar, agradeço aí a oportunidade. Boa tarde, secretário, boa tarde, comunidade escolar que nos acompanha. Eu já estou com a fala trêmula, porque a Vilani lembrou a perda do nosso querido Guamá, né? Nós já iniciaremos sem uma pessoa muito querida na nossa escola. E a mim ficou a incumbência de falar, o que as colegas já falaram muito bem sobre a questão dos funcionários, e que nunca na história Capela do Socorro foi atendida em suas demandas, tanto para professores quanto para quadro de apoio. Nós nunca tivemos esses quadros completos, e quais são as garantias agora de que tenhamos? O protocolo também, ele não traz números para que essas ações de proteção à vida, de distanciamento, de cuidados na alimentação e higiene possam ser discutidas.
Isso é muito importante, secretário. A gente tem escolas de 100 crianças e tem escolas de 1.000, 1.500 estudantes. Como é que a gente fala numericamente deste atendimento? O senhor trouxe como exemplo, né, um possível retorno das turmas dos ciclos finais, terceiros, sextos e nonos anos. Por coincidência, eu tenho esses três anos no mesmo período, o que totaliza 360 estudantes num único período e que foge à indicação do protocolo de 35%. Né? Como é que a gente trabalha isso? O senhor traz muito, e a Vilani tocou, né, em todas as falas e na televisão, que é algo que também nos toca muito, porque nós, como gestores, acabamos sabendo das informações através da televisão. Aqui a gente acaba sendo motivo de piada porque a gente tem que assistir televisão para saber o que a secretaria vai fazer. Esse movimento de escuta, ele é muito importante. Escutar as entidades sindicais que nos representam também. E esse movimento, ele é necessário. É tardio, eu agradeço e que a gente siga neste processo, porque há muito o que se discutir. É verdade que teremos um protocolo por unidade escolar? Essa é uma proposta de SME, porque há ventilação desta informação na rede e a gente precisa entender. Outra questão que eu queria trazer para o senhor, para a gente poder pensar nessa situação de responsabilidade coletiva, a quem cabe o quê? Porque o protocolo, ele traz inúmeras ações que devem ser realizadas no ambiente educacional, mas a gente não enxerga a SME ali, né? A gente não enxergou a SME, a secretaria, quando nós ficamos em plantão nas unidades desde março, nós gestores e equipes de apoio. Nós não nos enxergamos na fala de que nós vamos a cada 9 dias na escola. Não é a realidade da DRE Capela do Socorro, que sempre teve ausência de quadros e pelas questões de saúde e idade estão com as equipes desfalcadas e a gente vai precisar trabalhar também a questão da exaustão emocional que essas equipes já estão sofrendo. O senhor falou muito sobre as contratações, né, as chamadas de concurso, mas todos nós sabemos o quanto esse processo é demorado, seja ele contratação ou de chamada de concurso, e quanto mais o tempo passa, é mais fácil entender que 8 de setembro não é a data. Então, o que a gente, como gestores educacionais, defende é que haja um retorno quando nós tivermos as garantias para um retorno seguro de proteção à vida. Isso é muito importante. E esses 60 dias não dão nem para as equipes de limpeza, que já foram colocadas aqui, mas é importante reforçar que escolas com 3 funcionários não ficam limpas para garantia da higiene e os cuidados que bebês, crianças, jovens e adultos precisam. O protocolo também cita a questão da alimentação em sala de aula. Mas a gente não está infringindo outros protocolos de saúde e higiene ao propor que as crianças levem pratos para a sala de aula? Eu também trago aqui uma pergunta que saiu pelos gestores sobre a testagem dos servidores. Nós estamos trabalhando há meses sem saber se já fomos contaminados ou não. Fizemos entrega de cestas básicas à comunidade nesse período, sem um equipamento de proteção enviado pela Secretaria de Educação. Como é que a gente pode falar em segurança no voltar ao retorno dos estudantes se a Secretaria esqueceu de nós nas escolas durante esse período? O senhor fala que o Trilhas vai chegar essas semanas nas escolas? Quem vai entregar? Somos nós, gestores, equipe de apoio, sem máscara, sem luvas. Já estou finalizando, Carol.
Os gestores também pedem para que seja revista a Instrução Normativa 17, que tem proibido a nomeação de assistentes de direção e novas designações para os cargos em substituição. Secretário, isso é muito importante para desafogar o serviço que está tendo na escola. É urgente. E eu gostaria ainda, né, de colocar que nós precisamos dialogar com todas as entidades, inclusive com o CAI. O senhor falou muito do cartão merenda, mas nós não visualizamos a participação do Conselho de Alimentação Escolar para que saibam sobre tudo isso que está acontecendo, sobre a falta de recursos vindos do governo federal. E me faltou na sua fala a questão dos laboratórios de informática e sala de leitura, como fazer a higienização desses espaços que têm uma constância de movimentação, né? E o senhor também cita o reforço no contraturno, a recuperação das aprendizagens no contraturno. Isso não traria um número maior de estudantes na escola, né? Eu fico por aqui porque acho que fui contemplada em outras falas, mas que a recomposição dos quadros na Capela do Socorro não pode ser vista da mesma forma, que cada diretoria tem as suas especificidades atendidas. Obrigada. Bom dia. A primeira coisa que eu queria colocar... E esperamos que destas reuniões, uma nova forma de encarar a educação plural, crítica, emancipatória se concretize. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu vou passar a fala agora para a Valquíria Santos, diretora da MF Hipólito José da Costa. Valquíria. Bom dia. Apareci? Bom dia, Valquíria. Bom dia. Eu estou aparecendo aí? Tudo certinho, pode falar. Tá bom. Bom dia. A primeira coisa que eu queria colocar, senhor secretário, eu sou a Valquíria, diretora da MF Hipólito José da Costa. Uma das primeiras coisas que eu queria colocar é que eu ratifico, né, tudo que as minhas colegas colocaram aqui para o senhor. Essa é uma conversa que eu vejo que não é uma conversa para a gente falar com o secretário, expor as nossas angústias da rede, mas é para falar com as famílias, né, com a comunidade. Eu espero que essa escuta seja, de fato, uma escuta efetiva, que não seja apenas um cumprimento de protocolo para justificar que houve escuta da rede, tá? A gente sabe que nenhum protocolo consegue atender e garantir a vida das pessoas, né? Se fosse assim, os protocolos de saúde, eles preservariam a vida dos funcionários da saúde. Oi? E não é isso que a gente percebe, né? A gente percebe a saúde contaminando pacientes, e havendo a mortalidade, tá? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é se antes de vocês adotarem o cartão merenda, as cestas básicas, o Trilhas, não houve um conhecimento ou um estudo sobre a realidade da nossa rede, tá? Porque a gente tem certeza que se nós, da escola, tivéssemos sido consultados para ver qual era a melhor saída dos alunos estarem fazendo acompanhamento pedagógico, a gente teria colocado alguma coisa com maior precisão e que atendesse a maioria dos nossos alunos, tá? Então, a gente percebe que houve gasto de dinheiro público com coisas que não foram efetivos, né? Não abrangeu a totalidade que precisava abranger. Por exemplo, o cartão merenda. O cartão merenda, ele não é a solução nem para a minoria, nem para a maioria. Porque a gente há de convir, senhor secretário, que o que a gente faz no supermercado com R$55, né? Não dá para a gente ter o nosso
próprio sustento de uma pessoa individual, imagine de uma família, né? Então, o correto seria a adoção das cestas básicas para todos os alunos da rede municipal. Todos, porque todos estão sem ir para a escola, sem ter a devida alimentação que é provida pela unidade escolar, e que foi esse o discurso que foi adotado pela SME, né? Então, uma cesta básica para todos os alunos, independente se tem cadastro ou recebe algum benefício do governo, porque a gente tem inúmeras famílias que não recebem nada do governo, que estão passando situação de miséria, tá? Então, a minha pergunta, uma das perguntas é essa, se não se conhecia a realidade da rede, porque a gente conhece, a gente sabe que a maioria dos nossos alunos não conseguem acessar uma rede de internet. E nem a gente, secretário, porque nós, professores, diretores, funcionários das unidades, residimos no entorno das unidades. Nós também somos usuários da rede pública de saúde, nós também precisamos de uma rede boa de internet, a gente não tem na escola, na residência também não. Na escola é fracassado, né, o sistema tecnológico, imagine nas residências, né? E a população, ela precisa de comida, sim, ela precisa comer, né? A gente está com inúmeros casos de família passando miséria, e a gente conhece essa realidade, tanto que a gente conhece que a gente se organizou para suprir essas necessidades e fazer doações de cestas básicas. A gente, enquanto gestor, quando a gente toma uma decisão de fazer algo nas unidades, a gente consulta os nossos pares, a gente consulta o conselho de escola, onde tem todos os segmentos. Eu queria fazer uma pergunta, por que a SME se manteve calada durante todo o período de pandemia, de quarentena, deixando a população e a gente da escola sem saber notícias dos andamentos. E quando vem as notícias, as coisas vêm de cima para baixo, né? Então, sobre o trilhas, a gente teria encaminhado uma melhor solução para isso acontecer. A gente já teve, inclusive, que entregar trilhas, né? Porque não encontra-se o endereço, né? Que eu acho que o senhor conhece a realidade das periferias e as moradias das pessoas. Então, assim, a gente teve que levar o livro já para as residências, a gente entregou cesta básica na residência, porque a gente precisava entregar, porque a comida, ela não espera, a fome não espera, né? Então, a gente teria achado uma melhor solução. Então, assim, não houve conhecimento da realidade da rede para fazer gastos de dinheiro público com coisas que foram fracassadas. Foi fracassada as ideias sugeridas. O protocolo de retorno, não houve nenhuma consulta com a gente para se pensar em fazer um protocolo. A gente tem que voltar, sim, quando a área da saúde der o aval, mas a gente tem que voltar quando a gente da educação mostrar que não tem condições. Esse protocolo é impraticável para todas as unidades escolares. Impraticável, né? Eu queria até saber por que não teríamos alguém da saúde na live, né? Para falar com a gente. A gente, na escola, a gente não controla sarampo, a gente não controla catapora. Outra coisa que a gente queria falar é que, assim, as famílias, elas comem durante o ano inteiro, né? A gente está recebendo mais uma remessa de cestas básicas que não são para as famílias que já receberam, são para outras famílias, né? Então, enquanto fica nessa tentativa, vamos atender quem é de extrema pobreza, quem recebe algum benefício, não é esse o caminho, o pensamento, é para todos por igual, tá? A gente, enquanto gestor de escola, a gente quer saber na prática o que a gente precisa fazer. A gente precisa de uma listagem de EPIs que serão fornecidos para as unidades, para a gente saber quais os restantes que precisaremos comprar, tá? A gente precisa de tudo escrito. A gente também precisaria de uma verba específica, como emergencial, para comprar esses EPIs, e não usar as verbas que já estão destinadas para outras aquisições nas nossas unidades, tá? Então, a gente queria uma listagem pronta do que vai vir, quando vai vir. O senhor falou também de contrato de funcionários. Eu queria saber de onde o senhor tirou a lista
de quem está faltando nas unidades, porque nós, diretores de escola, ainda não fomos consultados sobre possíveis funcionários que não estarão... O áudio tá indo o áudio? Nós, gestores da escola, não fomos consultados ainda sobre quais funcionários que não voltarão para as unidades escolares, né? Então, vocês vão fazer a contratação de funcionários baseado em quais dados, tá? Fora várias coisas que a gente esbarra na legislação, como, por exemplo, CIEJA, que não pode ter professor contratado. Como que vai se fazer diante disso? Como vai se fazer diante do atendimento dos alunos de EJA, que são os alunos que a gente sabe que estão dentro do grupo, tá, de vulnerabilidade, de risco. Eu queria deixar uma pergunta para o senhor, que ontem eu não senti que o senhor respondeu, uma pergunta direta. Eu queria saber se o senhor, de fato, se sentirá responsável se ocorrer mortes dentro das unidades educacionais, tá? Queria também saber se o senhor acredita no trabalho da nossa rede, tá? E se o senhor matricularia um filho seu na nossa rede. Para fechar, eu quero ler só apenas um trecho aqui de um trecho de Paulo Freire. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade, tá? Recuperação de aprendizagens, super possível. A gente faz recuperação de aprendizagens. Agora, a gente não recupera a vida. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Antes de mais nada, eu quero agradecer, secretário e todo mundo que está ouvindo a gente, a confiança que os gestores da educação infantil depositaram em mim como porta-voz do recado, principalmente nas questões administrativas. Então, eu vou fazer alguns tópicos bem rapidinho que eu acho importantes, sobre a minuta do protocolo, e depois eu vou falar mais algumas coisinhas, ok? Rapidinho. Precisamos, secretário, de tempo hábil para a realização de todas as adequações mediante o recebimento das verbas. Não teremos como fazer nada enquanto não recebermos a verba, então a gente precisa de tempo. Descomplicação das regras do uso da prestação de contas do PTRF. Eu sei que algumas coisas serão necessárias alteração da legislação, principalmente no que tange às verbas, mas isso é muito importante. As verbas são muito complicadas e a gente acaba, às vezes, não fazendo o que precisa por conta dessa complicação. Algumas escolas estarão em reforma no período de retorno às aulas. Como que vão garantir todos os procedimentos necessários para a segurança das crianças? Agora, com relação a pessoal, que o senhor já falou várias vezes, mas eu faço questão de frisar a questão da legislação. Para cargos vagos, o senhor pode chamar concursados para ocupar esses cargos. Para cargos que estão em disponibilidade, disponíveis, em caso de licença médica, em caso de férias, essas coisas, dá para fazer a substituição. Embora atualmente a substituição de gestores, se eu não me engano, esteja proibida, o que foi péssimo para muitas escolas, porque existem gestores de licença gestante e tal, que não puderam ser substituídos. Mas há ainda também, secretários, casos que não estão de substituição, que não estão previstos na legislação atual, por exemplo, substituição de agente escolar, que várias escolas, e a grande maioria, estarão de teletrabalho, mas, se não me falha a memória, não há na legislação como substituí-los. Os próprios todo o pessoal que está em teletrabalho, porque não existe um motivo, digamos, atualmente na legislação não existe a previsão de teletrabalho. Então, acredito que a SME vai fazer essa adequação para a gente poder fazer a substituição de todo o pessoal que está em teletrabalho para poder... Estou mandando um projeto, deixa eu contar um segredo, estou mandando um projeto de lei para a Câmara, para autorizar. Tá? Ótimo, ótimo, perfeito. Perfeito. Um importantíssimo, secretário,
além de chamar todas essas pessoas para suprir as necessidades da escola, que eles cheguem antes do início das aulas, obviamente, e antes do início da formação, para que todos eles participem da formação, da formação que a gente vai ter, porque eles vão estar caindo de paraquedas, digamos assim, né? A ampliação dos serviços terceirizados, eu sei que já estava previsto, o senhor já falou a respeito disso, mas eu peço, nós pedimos, todos os gestores, encarecidamente que sejamos ouvidos, para que esse pessoal que esteja nas escolas, o módulo que for citado, que esse pessoal não faça um trabalho quase que análogo à escravidão, ok? Liberação de Wi-Fi para toda a rede, eu não sei qual é o problema. As EMEIs me parecem que tem Wi-Fi liberado, as EMEIs, as SEIs, enfim, não tem. Isso é praticamente uma bobagem de não estar liberado, então vamos liberar rapidinho. Os aplicativos do Estado, secretário, Classroom mesmo, e o aplicativo Centro de Mídia, se eu não me engano, que eles têm e nós não temos, existe isenção de dados. Eu sei que as famílias nem têm o celular, né, o equipamento necessário, mas algumas que falam com a gente, dão esse retorno para a escola, têm um celular, enfim, mas não tem pacotes de dados. Então, que eles sejam, que haja, como houve no Estado, talvez, o senhor já falou que é uma questão, enfim, mais complicada, mas vale a pena tentar. Entrega dos materiais das crianças da EMEI, os materiais individuais das crianças, as EMEIs não receberam até agora. Não sei se tem algum entrave, se não está... Enfim, o que acontece, né? E a gente precisa, se houver a volta às aulas da forma, não da forma como está na minuta, porque eu tenho certeza que não será, mas, enfim, se as crianças tiverem que usar material individual, na EMEI nós não temos esse material individual. Bom, eram essas coisas mais práticas que eu tinha para falar, que os colegas me pontuaram, e agora eu tenho umas coisinhas para acrescentar. Antes de mais nada, secretário, eu quero parabenizar todos os servidores públicos, educadores, profissionais e trabalhadores da educação da nossa rede, por todo esse trabalho que está sendo realizado na rede, que eu tenho certeza que o senhor, infelizmente, não teve a oportunidade de saber e conhecer e ver 1/10 do que está sendo feito pela própria natureza do seu tempo, né? Mas que está sendo um trabalho maravilhoso. E é um trabalho que está sendo realizado durante esse período tão triste para a humanidade. Não preciso aqui dizer, quer dizer, eu faço questão de dizer que nós aqui da EMEI estamos em luto, porque a mãe de uma amiga nossa aqui de trabalho faleceu esses dias, e temos aí funcionários, enfim, o luto está presente, né, em toda a população, e para a humanidade, como o senhor fala, não é uma questão da Prefeitura de São Paulo, é da humanidade. Então, todos nós estamos sofrendo e ainda assim fazendo um trabalho de excelência que eu convido o senhor a pesquisar aí pelos Facebooks da vida. Eu recebido na minha rede. Eu tenho recebido todos os dias na minha rede. É muito legal. Muito bom. É uma coisa assim que eu particularmente fico emocionada e digo para o senhor que eu acho que eu não seria capaz de fazer isso. É um trabalho fruto de muito esforço individual dos professores, coletivo, de todos os integrantes da escola e de boa gestão nas unidades educacionais. Nós temos excelentes gestores nas unidades que, mesmo não sabendo como ajudar na parte prática, incentiva e aprova e está junto com todo esse pessoal. Mesmo sem termos tido equipamento, formação, mesmo sem ter conhecimento das diversas mídias, às vezes sem nenhuma habilidade, a gente está fazendo um trabalho com profissionalismo e seriedade que os nossos alunos e os cidadãos da cidade de São Paulo merecem. Nada menos do que eles merecem. Quero dizer também, secretário, que os profissionais aqui da JT são contrários ao retorno das aulas, sem que todas as adequações, necessidades
exigências apontadas pela Secretaria da Saúde ou pelas autoridades da saúde, especialistas, que inclusive contribuíram, né, na minuta, sem que 100% dessas exigências tenham sido atendidas. Por quê? O senhor fala... Bom, e aí eu já vou falar, né? O senhor tem falado que quem vai ditar o retorno às aulas são os especialistas da saúde. Eu vou botar um reparo na fala do senhor. Eu digo que o senhor, como secretário de Educação, vai estar, o senhor, ouvindo os especialistas, vai estar batendo martelo nessa volta às aulas. Porém, ouvido das escolas, que 100% das escolas estão com 100% das exigências atendidas, senão o pessoal da saúde pode dizer, não dá para voltar. O senhor está entendendo? O senhor bate o martelo de acordo com que as escolas estejam em ordem. Na verdade, a gente espera que o senhor, como gestor, entenda e autorize o retorno às aulas só mediante o que os diretores, os gestores falarem para o senhor. Secretário, ok, vamos lá. É muito importante falar que a gente tem que voltar às aulas, todos nós sabemos, e que a gente anseia por esse retorno, porque não está fácil viver nessa realidade paralela, né, que a gente tem vivido. Uma educação remota, uma coisa, principalmente na educação infantil, mas de uma rede pública como um todo, né? Outra coisa, secretário, é muito complicado para os profissionais que estão na escola que eu digo nativa, nesse trabalho danado todo, saber pela mídia, isso é uma coisa que chateia e aborrece demais, não somos nós, acho que todo mundo. Saber pela mídia, e assim dito, que as aulas, pelas vezes que eu ouvi o senhor falar, que as aulas vão voltar no dia 8 de setembro. Vírgula. 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 Mas isso aborrece muito. E também aborrece muito, secretário, com todo respeito, eu sei que a mídia deve pegar você assim, de sopetão, sem sobreaviso, enfim, que os servidores públicos têm a obrigação de dar aulas, ou que ontem na live, acho que foi ontem, o senhor falou que a gente tem uma missão, enfim. A educação, né, tem essa pecha de missionário. Então, eu quero dizer para o senhor, eu não. A equipe de profissionais de educação do JT, nós não somos missionários. Nós somos funcionários públicos, técnicos, especialistas, certificados por um concurso público que foi homologado pela gestão do município de São Paulo e sabedores do trabalho relevante e que realizamos com muita responsabilidade e apreço por sermos servidores públicos, né? Então, o senhor gosta de sugestão, nós vamos dar uma sugestão do senhor. Em todas as oportunidades que o senhor tiver, valorize os profissionais da educação. Mesmo porque o senhor é o nosso gestor. Se o gestor não valorizar o trabalho da sua equipe, será que a população vai confiar nessa escola, nesses funcionários? Então, eu te peço isso, eu não, mas em nome de todo mundo, encarecidamente, valorize o seu trabalho, valorizando os trabalhadores que estão sob a sua gestão, né? Voltando a falar da televisão, é muito bom também. Eu vou me entender mais 2 minutinhos, sim, infelizmente. Ou felizmente. Os alunos, muito bom quando o senhor diz na televisão que estará 100% tudo pronto para atender os alunos. Então, o senhor está se comprometendo tanto com os trabalhadores quanto a sociedade paulistana. A gente espera que realmente o senhor cumpra isso. Bom, eu vou pular algumas coisas. A gente sabe que você, como gestor de uma grande rede, você trabalha com números. Número de alunos atendidos, não atendidos, profissionais,
que escola que está sendo reformada, toda live você fala muitos números, mas a sua percepção da escola é muito diferente da nossa, porque a minha escola talvez precise de reforma, eu não sei, às vezes eu me perco em número de alunos, mas eu sei o nome dos alunos, nós sabemos do cano que está entupido, da descarga que está... Então, assim, a nossa percepção é muito diferente. Então, eu respeito essa sua percepção numérica, enfim, não tem outra forma, mas respeite o nosso conhecimento, cada um do seu quadradinho. É muito legal, né? Não estou dizendo que você não que desrespeite, mas valorize esse nosso conhecimento, né? Uma pergunta, assim, só para deixar no ar. Se, por exemplo, alguma escola da DJT não estiver pronta, não estiver como os especialistas da saúde apontam como necessário, o gestor daquela escola vai falar, gente, não vou abrir escola. Imagino que a gente talvez não possa fazer isso. Eu aproveito, no começo da live, o senhor falou que terá uma 14ª live, uma 14ª conversa, para dar o retorno de tudo isso que a gente está falando. E eu falo para o senhor que, então, eu peço a 15ª conversa, rodada de conversa, com representantes de DRE, para ouvir da gente. Olha, secretário, beleza, vamos voltar, pode tocar o barco que a gente está em ordem. Com relação, estou acabando mesmo, duas palavrinhas. A gente pede que no documento tenha muito claro as responsabilidades de cada autoridade. O que é responsabilidade de escola, o que é responsabilidade de DRE, o que é responsabilidade de SME, porque no frigir dos ovos, quem responde pela escola são os gestores. Inicialmente, o gestor da unidade, depois o gestor da DRE, depois o gestor da secretaria. A gente precisa dessa segurança, da gente compartilhar as responsabilidades. Estamos certos que ninguém vai fugir da raia, mas a gente prefere que esteja por escrito. E, por último, secretário, a Valquíria fez uma pergunta para o senhor, parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Quero deixar claro que o meu script está pronto desde ontem à noite. Ela perguntou para o senhor alguma coisa assim, o senhor colocaria o seu filho nessa escola? Eu reformulei de uma outra forma. Já que o senhor falou que eu quero perguntar para o senhor, para a nossa secretária adjunta, para toda a equipe que escreveu a minuta, para os especialistas da saúde, eu queria que essa pergunta se estendesse para todo mundo que fez a minuta, e vocês mandariam seus filhos, netos, sobrinhos, seja quem for, para uma escola, sem ouvir da boca do gestor, que a escola está 100% segura para receber os seus filhos. E eu gostaria que o senhor respondesse por si. Os outros, uma hora, respondem. Mas eu gostaria, olha, que se você mandaria seu filho sem ouvir, por exemplo, da Janete, diretora da Emília Aranoni. Bruno, fica tranquilo, seu filho vai estar seguro aqui com a gente, está garantida a saúde, a vida, a qualidade da educação. Tá bom? Legal. Obrigada, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Já foi dito muita coisa, até do que eu tinha na minha pauta, mas eu queria, então, falar, às vezes, talvez um pouquinho do prático. Primeiro, deixar claro, tanto para o senhor quanto para quem está ouvindo, que em momento nenhum nós não queremos voltar para a escola, isso já foi dito, mas eu acho que vale a pena ressaltar. Nós queremos sim, né? Os professores estão ansiosos para isso, mas nós queremos voltar com segurança não só para a gente, mas principalmente para a criança, né? Nós trabalhamos com crianças. E aí eu queria falar um pouquinho disso. Quando a gente está na escola e uma criança está doente, a gente conta com a rede de proteção. O Davi trouxe os dados, o Luciano, da quantidade de atendimento, né, da saúde. Eles têm que atender, em média, aqui na nossa diretoria, 30 mil pessoas. Então, se uma criança chegar na minha escola com febre, ela não chega, né? Ela toma medicação em casa, ela vai ter febre geralmente meio-dia. E eu faço um encaminhamento e mando ela para um posto de saúde, e nem sempre tem pediatra. A gente não tem essa rede de proteção, secretário. Né? Nós precisamos da rede de proteção funcionando
com psicólogos, com médicos, para dar atendimento às crianças, aos bebês, aos adolescentes. Nós temos um alto índice de suicídio, né, quando eles estão fazendo o TCA, no nível, nas EMFs, isso às vezes aparece nos próprios trabalhos deles, né, a questão da mutilação. Então a gente tem que ter, e na volta da pandemia, na volta dessa escola, que não é nem a escola que nós tínhamos mais, isso tem que ser revisto. Nós vamos precisar muito desse atendimento psicológico, nós já estamos precisando, né? O setor que cuida disso, ele já recebe muita chamada, muita ligação. Quando a gente fala de voltar para a escola, o senhor sempre fala, nós não temos uma data. Talvez todo esse problema, essa ansiedade tenha sido criada, secretário, porque foi dada uma data. Foi dada a data do dia 8 de setembro. Então, para todo mundo, dia 8 de setembro volta. Foi feita uma minuta, que quando a gente lê os profissionais da educação leram, parece que quem fez a minuta de volta à educação não tem noção do que acontece dentro de uma escola, né? Então, talvez ter conversado com as DREs, como está sendo feito agora, que é muito válido, antes da minuta fosse bom. Teria evitado muito estresse, né? Nós que somos coordenadores sabemos como isso gerou estresse com os professores, porque era volta 8 de setembro e a minuta é essa. E não tem condições, né? As escolas, elas são antigas em Itaquera, como em qualquer outras DREs. A Alessandra falou da cobertura de quadra, mas os 6 de Itaquera, pouquíssimos têm espaços exteriores cobertos, né? Então, num dia frio, num dia de chuva, você tem que ficar dentro da escola com a criança. A gente não pode sair. Voltando da pandemia, a gente não pode usar o espaço externo, né? A criança vai ter que ficar dentro da escola. Na minha unidade, eu tenho uma sala de 20 metros quadrados com 21 crianças, desumano já num período normal. Para mim é desumano, quando eu coloco os colchões no chão para eles dormirem, fica um encostado no outro. Já deveria ser um número menor de crianças, né? Como a gente disse, a gente já vem com esse no Plano Municipal de Educação, a diminuição de números por sala, mas isso sempre vai sendo levado e nunca acontece. Voltando da pandemia, como eu vou fazer esse espaçamento? Essa é uma dúvida muito grande entre os coordenadores. Como eu divido essas crianças dentro da sala? Outra coisa que eu gostaria muito que o senhor me respondesse, que sempre é dito, mas eu não entendi, acho que ninguém. Quem escolhe os 35% que voltam para a escola? Quem são esses 35% que voltam? Como que eu vou escolher essa criança? Quando o senhor fala assim, a gente vai dividir sala. Como assim dividir sala? Eu tenho 7 salas na minha unidade com 12 turmas. Então, eu tenho várias salas que são juntas, né? 7 salas, 12 turmas. Como eu divido essas turmas? Na EMF, como eu vou dividir uma turma de 35 alunos? Vai ter um rodízio? Metade vai um dia, metade outro? Não daria certo na educação infantil, porque tem toda a questão que a Kátia acabou de falar da adaptação, né? Eu não sei se o senhor já acompanhou um período de adaptação na escola, convido o senhor para ir lá na nossa unidade, seria muito bom. Eles passam semanas chorando, né? Aí eu fico imaginando, eu já passei noite em claro aqui, contei para minhas professoras, pensando nesses bebês voltando, e a professora de máscara, de avental, eles nem vão reconhecê-las. Então aí eu me pergunto, cadê o direito do meu bebê? Cadê o direito da minha criança? Voltar para a escola agora realmente é necessário para eles? Seria o melhor para eles agora? Né? Eu sei que tem mães que precisam, não estou desmerecendo isso. Mas aí, enquanto coordenadora pedagógica de um centro de educação infantil, eu me preocupo mais com o direito deles, né? Então, como eu vou respeitar o direito do meu bebê, da minha criança, de voltar para a escola, de brincar, porque eles não vão poder brincar, de se alimentar livremente, não vão poder. O currículo da educação infantil, do qual eu fiz parte, do GT, que criou o currículo, defende a autonomia, defende o protagonismo infantil, e eu vou tirar tudo isso deles. Eu sei que o senhor fala que é uma escola nova, mas não pode ser uma escola tão antiga assim, onde a criança vai para um depósito, como era antigamente. Chega, senta, além de que eu não tenho como falar para 7, 8, 10 crianças, dependendo da proporção da sala, senta aqui e não se mexe. Fica sentadinho, brinca só com seu brinquedo. Porque a hora que eu virar as costas para atender o outro amiguinho dele, ele já está fora do lugar, brincando com o amigo do lado.
Essa é a realidade da educação infantil e é a realidade da escola. A escola é viva, não dá para eu colocar a criança lá e mandar ela ficar quieta, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Não adianta eu falar, não, vamos voltar, eles precisam voltar para a escola. Não dá desse jeito, não dá. Tem a questão da mãe não querer, né? Se a mãe não quer. Eu sei que o senhor disse que vai ver a parte legal, mas é muito complicado eu falar para a mãe, você tem que mandar uma criança porque legalmente você tem e acontecer alguma coisa com aquela criança. Quem se responsabiliza? Eu, a legislação, a morte não tem volta. Todo o resto tem. A aprendizagem tem, o desenvolvimento tem, a morte não tem. As crianças podem não ficar doentes, ainda que ficam, né? A gente viu os dados aí, pode chegar a 17 mil mortes de crianças, mas as famílias da nossa região moram muitas pessoas juntas na mesma casa, nos mesmos quintais. Uma criança contaminada leva isso para todo mundo. E pela minuta, eles não vão usar máscara na escola. Então, o professor vai estar de máscara, mas em casa eles não vão estar e nem na escola. Então, tudo isso tem que ser pensado. Alguns coordenadores me pediram para falar da EJA, né? Nós temos muita dificuldade de manter os alunos da EJA na escola e de recuperá-los agora, né? Então, tem que ser pensado também, eu acho que tem que ser conversar com esses professores que trabalham nessa EJA, para estar trazendo de volta esses alunos para a escola. Eles não têm, muitos não conseguem acessar pelas mídias sociais. E tem uma coisa assim, quando o senhor fala da saúde, a saúde vai dizer se a gente volta ou não. Ótimo, mas eu acho que só quem pode dizer se a gente está pronto dentro da escola ou não somos nós. Eles são especialistas de saúde, nós somos especialistas da educação. Ninguém melhor do que quem está na escola para dizer, na minha escola eu consigo adequar, na minha escola não. Então, todas essas propostas que nós trouxemos de conversar novamente, criar comitês das três, né, com pessoas de dentro da escola para a gente estar acertando isso. Né? Tem escolas que estão mais adequadas, não totalmente, é lógico, nenhuma está. Outras precisam de muita reforma. A gente tem escolas de 35, 36 anos em Itaquera, feitas para o serviço assistencial e não para a educação. E falando do SEI, voltando, a gente tem um sério problema de mão de obra, de funcionários. Não existem mais agentes escolares, tá? Não existem mais agentes de apoio. Na minha unidade, eu vou dar o exemplo, eu não tenho ninguém que lave lençol. Ninguém lava lençol, não tenho ninguém para lavar. No começo do ano, a assistente da escola levou lençol para lavar. É um absurdo isso. Nós não temos sabão em pó, né? Então, não adianta eu ter todo o material e não ter os recursos, ou ter recurso e não ter material. Então, tudo isso tem que ser muito, muito, secretário, bem pensado. Quando o meu aluno chega na escola, eu digo para a mãe assim, porque eu faço isso, eu recebo eles e digo, mãe, pode ir embora, fica tranquila que ele vai ficar bem. Eu quero poder fazer isso de novo. E na pandemia, voltando sem condições, eu não vou poder nunca dizer isso para ela. Porque quando eu digo, pode ir mesmo, porque ele vai ficar bem. Então, eu quero ter essa certeza quando a gente voltar. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, colegas de live. Boa tarde a quem está nos acompanhando pelo chat, né? Eu represento, senhor secretário, aqui na minha fala, 31 supervisores da DRE Itaquera, né? Agradeço a confiança, a indicação aí dos nossos colegas, né, por representar a fala. Agradeço, senhor secretário, muito a possibilidade que nós estamos tendo hoje, né, de diálogo, né, que o senhor iniciou com as diretorias, de escuta atenta, não é? E dizer que eu tenho 29 anos de rede, né? O meu primeiro diálogo eu fiz com o professor Paulo Freire. Eu ingressei como professora e tive a oportunidade de dialogar com o professor Paulo Freire e com muitos secretários que posteriormente tivemos, né? Nessa administração, especificamente, quero dizer para o senhor que nós dialogamos, né, com o professor, com o nosso secretário Schneider, com o João Cury, né? Quero ressaltar aqui que no dia 6 de junho de 2019, nós tivemos também um grande encontro, né, com o João Cury, no Céu Aricanduva, onde nós
protocolamos documentos, inclusive, falando das condições estruturais, né, das nossas escolas, das faltas de recursos humanos. Tivemos lá uma equipe da secretaria que acompanhou o João Cury nessa fala, não é? Então, senhor secretário, todas essas dificuldades, elas não são novidades, não é? Que foram aqui apontadas muito bem pelos colegas que me antecederam, não é? E que elas se agravaram com a pandemia. E esses problemas, né, nós estamos aí, ele desvelou, vamos dizer assim, uma desigualdade educativa e social que agora nós estamos aqui, né, conversando e muito preocupados em tentar achar caminhos, possibilidades para resolver os problemas que temos aí enfrentado, que teremos que enfrentar, não é? Então, eu penso que nós temos uma rede municipal muito privilegiada, né, com profissionais riquíssimos que se reinventavam já anteriormente à pandemia, com práticas pedagógicas maravilhosas e tiveram que se reinventar muito mais ainda, não é? Durante a pandemia e com trabalhos assim que nós temos acompanhado, a supervisão escolar tem acompanhado, não é? Com os planos de continuidade, com planejamentos, com muito rigor, muita seriedade, um pedagógico assim muito preocupado, né, com as questões pedagógicas, enfim, não é? E que nós estamos vendo aí o trabalho acompanhando nos Facebooks, pelo WhatsApp, não é? Que são trabalhos assim muito interessantes e que têm atingido aí os nossos bebês, as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos dentro das possibilidades que temos. Bom, quero reiterar aqui alguns pontos que já foram colocados pelos meus colegas que me antecederam, mas que são importantes e que, no meu entendimento, ainda não estão claros, não estão assim pontuados. Nós temos informações genéricas, mas não temos informações específicas, né? Então, primeiro, a questão da falta de recursos humanos, né? Nós temos aí uma defasagem, né, de recursos humanos, temos essa defasagem com falta de professores, né? O senhor disse que vai chamar concurso de PEIF, o senhor vai chamar concurso aí de gestores, né? Coordenadores pedagógicos, o concurso ainda não foi homologado, vai chamar diretores, supervisores, né? Concurso em andamento, né? E temos também a questão, principalmente nas diretorias, né? Especificamente do grupo de gestores, gestores afastados com mais de 60 anos, né, e com comorbidades, assim como supervisores. Então, como se dará a substituição do quadro dos gestores? Não é uma questão que nos preocupa. Nós temos, inclusive, equipes gestoras inteiras em teletrabalho, né? Então, vão permanecer em teletrabalho num possível retorno aí em 8 de setembro. Então, como fica essa substituição aí dos nossos gestores, né? Além disso, nós também temos problemas no módulo da DRE, né? Especificamente a Diretoria Regional de Itaquera, nós temos uma grande quantidade de funcionários também acima de 60 anos, com comorbidades e que estão afastados fazendo teletrabalho. Então, quando voltar, muitos funcionários da DRE também estarão ainda realizando seus teletrabalho, né? Temos a equipe de DIPED, a equipe de Cefai, a equipe do NAAPA, que não enveredam esforços para dar o atendimento às unidades, né? Mas é um módulo insuficiente, né? Então, teremos uma ampliação dos módulos de DRES, né? Isso é importante também nós colocarmos. Patrícia trouxe a questão da rede de proteção social. Ela é uma preocupação muito grande na nossa diretoria, né? Trouxe a questão, né, do suicídio, a questão da saúde mental, a questão da saúde emocional dos nossos educandos, dos nossos educadores, dos nossos gestores. Como que nós vamos conseguir, né, dar conta de dar todo o apoio necessário que educandos, educadores e gestores, pais, famílias realmente necessitam, né, nesse retorno, né, com essa redução de quadros. Temos também outra questão, né, a questão da rede
da intersetorialidade, não é? Como a secretaria pensa em discutir com outras secretarias, a da assistência social, a da saúde, né? Essa questão, como Patrícia também apontou, das unidades insuficientes no atendimento na UBS, nos conselhos tutelares, que nós temos também conselheiros insuficientes, a assistência social, não é? Existe alguma proposta de política pública da administração, né? Nesta política intersetorial para esse retorno, né? Às nossas atividades? Então, com tudo isso, né? É com grande preocupação que a supervisão escolar se coloca, está estudando o documento. Nós estamos aqui já há 5 dias, já fizemos 5 reuniões sobre o documento, estamos debruçadas sobre o documento, e a partir desse estudo que nós fizemos, nós gostaríamos de pontuar algumas questões que para nós também são de muita preocupação, que tem tirado aqui o nosso sono, né? Primeiro, o senhor diz que o senhor fez a consulta, né, à SPDM, à Unifesp, respeitamos os profissionais, agradecemos, né, essa contribuição. No entanto, secretário, para nós, né, essa minuta, ele é um protocolo técnico, né, elaborado, né, claro, por profissionais técnicos da saúde, né? Então, tem uma deficiência aí porque não dialoga com o território, né? Não dialoga com as nossas especificidades, né? Então, para nós, é um protocolo insuficiente, né? Por quê? Porque pensa a realidade de uma maneira simplista, de uma maneira técnica, né? Temos que ter essa técnica, pensar a realidade de forma técnica? Sim, vamos precisar também. Mas também tem outras complexidades que eu penso que o Luciano trouxe e os demais colegas já trouxeram e pontuaram aí nas falas, não é? Temos também a questão dos prédios, né, as condições dos prédios. Então, é uma pergunta assim, bem pontual. Unidades que não têm condições, né, estruturais nos prédios vão voltar nesse momento, nesse possível retorno em 8 de setembro, não é? Como Kátia trouxe, nós temos unidades da rede parceira totalmente sem condições de retorno, né? Com salas pequenas, e não só da rede parceira, da rede direta também, problemas estruturais, com salas pequenas, sem ventilação, refeitórios sem janelas, sem ventilação, não é? Cozinhas pequenas que não dá para ter o distanciamento, né, de cozinheiros ali dentro, de servidores de apoio com menos de 1 metro, não é? Então, nós temos problemas estruturais sérios, né? E essas unidades que não têm condições, né, estruturais de prédio vão voltar também, né? É uma questão. E, além disso, nós também gostaríamos de pontuar, não é? A questão de que há uma divergência, né, entre o protocolo estadual e o protocolo municipal. O protocolo estadual, ele prevê 1,5 metro de distanciamento, e o municipal prevê 1 metro de distanciamento, né? Não entendemos o porquê, não é? Uma vez que precisamos atender aí a todas as exigências da saúde, né? Então, temos consciência de que o volume de trabalho que nós estamos tendo é imenso e teremos pela frente também um imenso volume de trabalho. E não estamos fugindo das nossas responsabilidades. Sabemos de cada setor as nossas responsabilidades, não é? Quero destacar também, na página 24 do manual, diz o seguinte, especificamente sobre a questão da limpeza, né? Que a escola, a unidade educativa, tem que ser limpa e desinfetada várias vezes ao dia, né? Como, por exemplo, sanitários, pias, torneiras, pontos de descargas, fechaduras, maçanetas, corrimões, etc. Nós vamos ter, quando o senhor fala na ampliação do contrato de limpeza, quantos funcionários de limpeza cada unidade terá, não é?
Teremos um funcionário da limpeza por sala de atividade? Seria esse o ideal? Um funcionário de limpeza por sala de atividade para garantir a higienização necessária e profunda que coloca o documento? O documento também traz na página 24, né, que deverá ser feita a limpeza profunda em cada unidade nos finais de semana. Quem fará isso? Quem irá acompanhar a equipe de limpeza no final de semana para a abertura da unidade? Os gestores? O diretor? O assistente? Quando o nosso colega, a TE, trouxe a questão dos EPIs, quando as unidades irão receber a verba do PTRF? Porque ainda não receberam. É uma questão também trazida. Tem outro destaque, não é? Quanto à questão, na página 28 do documento, quanto ao monitoramento das ações. Diz o documento que tanto a SME quanto as DREs deverão organizar equipes de monitoramento das ações. Como será esse monitoramento? Quem fará parte dessa equipe de monitoramento? Nós vamos ter representantes de diretores, de coordenadores pedagógicos, da saúde, inclusive o monitoramento por SME. Como se dará esse monitoramento? Então, são questões que nós não temos respostas, não é? E que realmente nos preocupam, dentre outras. Levantei duas. Temos também uma última questão para finalizar a minha fala, não é? Trazida pelo Luciano, e eu assisti a audiência na Câmara. E lá eu gostei muito da fala do doutor Vecina, né? Que ele diz, né, que nós já temos um prejuízo e um risco de desigualdades educacionais. Isso já existe, não é? Então, ele pontuou que flexibilizar o retorno às aulas, né? Flexibilizar a educação não mudará educacionalmente os resultados, né? Mas ampliará o risco de casos de contaminação das famílias. O doutor Vecina também foi no Jornal da Cultura, não é? E objetivamente perguntaram a ele sobre a reabertura das escolas. E ele se posicionou totalmente contrário. E aí eu vou ao encontro da fala do Luciano, que iniciou a nossa live, né? O Luciano, ele trouxe um estudo sobre o fluxo urbano, né? E eu também fiz uma leitura do estudo do fluxo urbano, que foi publicado pelo Instituto Polis, que traz, né, que nos bairros do Capão Redondo, Jardim Ângela, Brasilândia, Cachoeirinha, Sapopemba, Iguatemi, Cidade Tiradentes, Itaquera e Cidade Ademar, né, tiveram um grande índice de contaminação devido ao fluxo de trabalhadores nessas regiões. Então, senhor secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta. A secretaria tem um estudo intersetorial com a secretaria, com outras secretarias, sobre o quanto o retorno às aulas terá aumentado o fluxo urbano nas periferias? Porque isso é real. Tem também uma última questão. Uma unidade educativa inicia o retorno às aulas. Essa criança, ela teve contato com 2, 3 professores, com a equipe gestora, com a equipe de limpeza, e no dia seguinte, nós temos a notícia de que essa criança testou positivo. Né? Como fica a unidade? Qual será o controle rigoroso com essas pessoas que atenderam a essa criança que num dia estava bem e no dia seguinte testou positivo? Como será feito esse controle?
como será garantido a testagem a todos? Não é? Então, parece que nós estamos falando de um retorno, mas nós também estamos falando de uma possibilidade real de contaminação, né? Então, senhor secretário, quero colocar aqui que as nossas questões são muitas, né? O nosso estudo precisa ser aprofundado. Nós em nenhum momento estamos nos furtando das nossas responsabilidades e gostaríamos, sim, de continuar esse diálogo, que para nós ele é muito importante. Muitas questões foram levantadas e que, infelizmente, com todo esse tempo de discussão aqui na live, ainda nós não conseguimos dar conta das nossas angústias, das nossas preocupações, e precisamos, sim, senhor secretário, continuar esse diálogo, ouvir a todos, porque, na verdade, o que temos de efetivo, por mais que o senhor diga que não, né, é o retorno às aulas aí no dia 8 de setembro. É essa a impressão que fica na fala da Secretaria Municipal de Educação. Então, concluo dizendo que a supervisão escolar da DRE Itaquera se posiciona de modo contrário ao retorno das atividades presenciais enquanto não tiver condições adequadas e seguras. E quero colocar também, senhor secretário, que é um problema que vem desde o início da gestão, que é a questão do prédio onde está a Diretoria Regional de Educação de Itaquera. Nós tivemos uma ampliação no quadro, o nosso prédio ele é emprestado, né? Ele é um prédio da Coab, que foi adaptado para ser uma diretoria regional temporária ali, o quadro se ampliou, nós temos ali na Diretoria Regional de Educação salas sem ventilação, salas sem janelas, onde temos a ventilação mecânica com o ar-condicionado. Pela minuta do protocolo, se formos usar o ar-condicionado para ventilação mecânica, teremos que trocar, seguindo o protocolo, pelo menos uma vez por semana, o filtro do ar-condicionado. Então, a nossa situação ali também, ela é bastante crítica e já iniciamos várias conversas com a secretaria, protocolamos vários documentos anteriores, temos aí gostaríamos de ter um posicionamento da secretaria também quanto ao prédio da DRE Itaquera. Muito obrigada e estamos da supervisão à disposição sempre para o diálogo e para pensar possibilidades com condições seguras. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Começamos de dia, né, de manhã, né, senhor secretário? Agora já estamos no avançar da tarde, mas até para dar um retorno para todo mundo que nos assiste, nós já estamos partindo aqui para os instantes finais, depois de mim teremos apenas mais uma colega e as considerações, obviamente, depois do secretário, mas só para dar esse acalanto às pessoas, né? Eles também estavam acompanhando o grupo, inúmeras perguntas, obviamente a gente não consegue contemplar tudo, e até porque a gente já começou, acredito eu, senhor secretário, né, com um tiro certo com a presença do aluno, que acho que ele fez já as primeiras perguntas mais interessantes de qualquer live. E também, assim, parabenizar os envolvidos por literalmente chamar um aluno, né? Temos também que privilegiar a presença, acredito, nas próximas lives, se oportuno, da comunidade de mais pais, porque são com essas pessoas. E assim, eu nem vou tanto, porque de tantas perguntas que tem, já não vou encher a cabeça do senhor com perguntas, mas com algumas considerações para a gente depois refletir, né, que são questões às vezes subjetivas, porque a gente tem que tomar cuidado agora com a guerra que a gente está travando aqui entre o pedagogês e o politiquês, né? Então, assim, me permita fazer uma crítica, porque também estou fazendo uma autocrítica. E nesse momento de retorno, eu venho aqui para representar os CMEIs, né, que vai do 0 aos 5 anos. Então, as pessoas já estão fazendo algumas analogias com a IMF, que eu acho inoportunas, em relação ao retorno. Então, isso até seria uma pergunta, não sei se eu já tenho uma resposta, mas pelo menos que elabore mais oportunamente, como que seria o retorno do CMEI, porque o CMEI nem é SEI, nem é EMEI.
é a educação infantil como um todo. E a gente não pensa lá dentro do CMEI como ciclos. Vai do 0 aos 3, dos 4 aos 5. Por mais que a gente tenha essa divisão, o dia a dia, as nossas reuniões, ainda mais agora, né, pela plataforma Teams, pela Google Sala de Aula, nós temos unificado cada vez mais essas atividades, esses grupos. Não existe mais mini grupo 1, mini grupo 2. Né? Porque a gente está falando com crianças. Até brinco, senhor secretário, dizendo assim, em festa infantil, ninguém separa a criança de 1, 2, 3 anos, cada um vai para um lado. A educação infantil tem vários momentos de interação, que é o que preocupa as pessoas, mas o senhor já contemplou. Né? 35% talvez, né? Os bebês, por exemplo, no CMEI que a gente trabalha, e em inúmeros outros CMEIs, não cabem essas crianças nos colchonetes, malemar numa sala. Às vezes o professor espalha os colchonetes todos grudados na sala de aula, né, e ele fica em pé na porta, porque não cabe essas crianças. Então, estou falando muito mais de considerações do que minutas em si, em propostas de distanciamento, porque, assim, as fitas no chão nós já temos, comprei até tinta permanente, dependendo do período que vai se durar isso daí, porque o que aconteceu em toda a questão do distanciamento, né, antes mesmo, e não é crítica aos senhores, tá? Mesmo antes da SME lançar alguma coisa, as escolas não pararam. Ok, paramos fisicamente, mas as escolas criaram os seus blogs, ativaram suas páginas de Facebook, fizeram contato via WhatsApp, e 2 meses depois veio o Google Sala de Aula. Então as escolas, e eu não estou falando isso, insisto, senhor secretário, em demérito à secretaria, mas estou dizendo, as escolas fazem. Então, quando tivermos o retorno, as escolas não vão se furtar. Por isso é muito importante ouvir cada fala aqui, com extremo respeito, de considerações. Porque dessa vez a gente não vai conseguir trocar o pneu do carro em movimento. Então, acontecer a coisa, para depois chegar uma TE, para depois chegar um professor, então o senhor fuja do politiquês. Desculpe esse puxãozinho de orelha, mas a gente tem basicamente a mesma idade, a gente não se conhece, né, mas eu... Cirurgião plástico é bom. Oi? Eu sou mais velha que o cirurgião plástico, é que é bom. Não, relaxa. Então, nesse sentido, tá, eu não quero aqui passar sabão em nada, mas também não quero ser o cara, o mais chato de todas as lives, que isso seria impossível, que tem bastante gente chata na rede, e a gente tem que se acostumar com essas pessoas, porque elas têm uma história. Elas estão falando por outras pessoas. Então, na verdade, para mim, aqui ninguém é chato e aqui ninguém é bonzinho. Cada um está vendo um foco e uma forma de interação, tá? Então, eu faço essas breves considerações, até porque as perguntas todas acho que já foram feitas, mas se o senhor puder, ou agora, responder, ainda mais porque eu chamei quase toda a minha comunidade, pais, mães e as próprias crianças, até meu filho está assistindo a live hoje. Papai, que horas você vai participar? Eu quero saber, né, como que vai ser esse retorno. Então, se em CMEI, que é um caso específico, e depois, obviamente, para SEI e para EMEI, como que se pensa essa projeção, até porque aqui, né, a escola é transformadora porque ela também tem que se transformar. Ela não transforma o outro, ela também se transforma. E eu não acredito, por mais que eu vá frustrar alguns colegas meus, que a escola não deva participar desse processo. A gente só está com essa dúvida, como o senhor bem colocou, né? Quando vai ser? Porque nós não podemos, aqui vem um encerramento trágico, nós não podemos ter o nosso 8 de setembro como um certo 11 de setembro que já ocorreu. Então, por favor, tenha total respeito de minha parte, tá? Desculpe se eu fui agressivo em algum momento, mas a minha intenção é justamente essa, provocar essas inquietudes, porque depois, no final do expediente, sextou, o senhor vai tomar, não sei se seu vinho, a sua cervejinha, eu vou tomar a minha, assim como espero todos os colegas. É final de semana, estamos com um tema extremamente tenso, tá? Eu mal dormi essa noite, eu estou hoje aqui à base de medicamento que me atacou uma cólica renal, enquanto minha câmera estava desligada, eu estava aqui deitado no chão do quarto. Então, um forte abraço. Regina, obrigado pelo convite. E gostaria de agradecer, só para encerrar mesmo, a Aline Ambrosio, que está fazendo aqui a nossa tradução, né, num ato de dignidade. E vamos nos espelhar nisso. Se a gente está pensando em falar com todos, vamos também pensar em um retorno oportuno com todos. 35%,
40%, esses números para mim não dizem nada. Eu quero todos na escola quando puderem. Obrigado, senhor secretário, desculpa, me prolonguei, vou pagar o almoço de todo mundo, porque a gente descumpriu o horário. Obrigada, Rodrigo.